Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Nós leremos do verso 1 ao verso 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. E diz assim a palavra de Deus: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós agradecemos ao Senhor por o privilégio de estarmos em Tua casa e juntos podermos cultuar a Ti. Neste momento pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua palavra seja exposta e por meio dela haja transformação de vida, haja convencimento do pecado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje é véspera de um dos feriados mais esperados por muitos, o Natal. Hoje é o dia em que, ao findar esse culto, muitos de nós estaremos indo para a casa de familiares e juntos cearemos, comemorando esse dia tão especial. Mas também outros usam essa data do Natal com o espírito natalino para rever algumas coisas na sua vida. Seja uma amizade que está está em maus lençóis, que está precisando de um conserto, seja às vezes uma briga que houve na família e eles estão usando esse espírito do Natal para poder consertar. Mas às vezes tudo isso é bom, tudo isso faz parte, mas às vezes nós esquecemos do verdadeiro sentido do Natal. Às vezes nós usamos essa data apenas para comemorações entre nós, apenas para momentos festivos entre nós, e esquecemos do aniversariante, que é Jesus. Mas você pode até me dizer, não, Lucas, eu lembro, eu sei que sim, nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas às vezes nós não entendemos a profundidade que é o nascimento de Jesus. E o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos dá uma lição muito importante sobre isso. O apóstolo Paulo nos ensina o quão é especial e o quão é precioso entendermos esse dia tão festivo que é o Natal. O nascimento de Jesus, o nascimento de nossa esperança. Mas só para a questão de contexto, nós precisamos lembrar que essa carta foi escrita a uma igreja, a um povo que estava se encontrando na Galácia. E Paulo, nessa carta, ele está combatendo algumas heresias comuns naquela época. E uma dessas heresias era o legalismo, onde se dizia que o cumprimento total da lei, o cumprimento de toda a lei me garantia salvação. E o apóstolo Paulo, então, por meio dessa carta, vai corrigir este falso ensino. Ele vai mostrar que nenhum de nós temos condição de alcançar salvação por meio do cumprimento da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei, porque já nascemos em pecado, nós já nascemos debaixo da condenação que essa lei dá. Nós já nascemos transgressores dessa lei. Mas também existia um outro falso ensino, onde alguns judeus acreditavam que por fazer parte da linhagem escolhida por Deus, eles já tinham o direito da salvação. Então eles se achavam os filhinhos de papai. E o apóstolo Paulo vai mostrar que diante da lei, todos nós estamos na mesma condição de transgressores da lei. E do verso 1 ao verso 3 do texto que nós lemos, ele vai fazer uma analogia para explicar isso. Volte seus olhos ao texto. Ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo.
O apóstolo Paulo está mostrando duas linhagens: o herdeiro, que seria os judeus, e o escravo, que é o gentio. Ele está falando sobre a condição da lei, e nenhum difere do outro, porque sob a lei todos são transgressores. A lei, nesse sentido, ela serve como um aio, como o próprio apóstolo Paulo usa esse termo no texto acima, que é a ideia de conduzir. O aspecto da lei não é para cumprir totalmente e eu adquiro salvação, mas ela me guia, ela me conduz para o verdadeiro cumprimento da lei, que é Cristo Jesus. Então o apóstolo vai mostrar isso. Ele vai mostrar que a lei é o condutor, é o tutor que me conduz para de fato a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. E ele fala isso no verso 2, quando ele diz: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E essa analogia ele explica, ou ele aplica para nós quando ele diz no verso 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo está mostrando que tanto o judeu quanto o gentio, sob a lei, eles são transgressores. Não há salvação para quem está sob a lei. E você pode perceber que neste momento não há esperança. Nesse momento o apóstolo Paulo mostra o cenário do verdadeiro ser humano sem esperança. Mas o verso 4, ele começa a mudar a história. Porque no verso 4, mostra o nascimento da esperança. E esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Nasceu a esperança. Nós vamos ver 3 características dessa esperança que nasceu. E a primeira delas é que a esperança nasceu no tempo certo. A esperança nasceu no tempo certo. Volte os olhos ao verso 4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Só esse verso 4 já tem lições riquíssimas e daria um sermão. Mas eu preciso mostrar, pelo menos um pouco, do quão é profundo este texto. Quando o apóstolo Paulo diz, vindo a plenitude do tempo, ele quer mostrar que a vinda de Jesus não foi por acaso. Ele quer mostrar que a vinda de Jesus não foi uma tentativa de conserto de algo que deu errado. Ele quer mostrar que a vinda de Jesus foi algo pré-determinado por Deus. Foi algo planejado por Deus. Foi algo soberanamente orquestrado por Deus. E no tempo certo, no tempo exato, Deus enviou o seu Filho. E se nós formos olhar para a história, nós percebemos como Deus planejou toda essa vinda de Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que no período do nascimento de Jesus, o imperador César Augusto, com a sua liderança, começou a ter uma liberdade maior de trânsito de pessoas. Ele estava afrouxando aquelas prisões que tinham, e com isso você conseguia movimentar mais fácil, você conseguiria levar mais informação de uma maneira mais fácil. O Império Romano também foi um dos precursores da infraestrutura do antigo mundo. Eles construíram estradas, eles construíram caminhos pelos quais, inclusive alguns estão vivos até hoje, esqueci a palavra, eles estão até hoje firmes, e eles foram construídos com o intuito de levar a informação de forma mais ágil. Isso tudo foi construído, e o apóstolo Paulo e os apóstolos usaram essas estradas para levar o evangelho. A língua comum da época, do mundo antigo, era o grego. Era a língua universal da época, era a língua comum da época. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Se nós olharmos para a história, nós perceberemos quão Deus soberanamente orquestrou tudo para que no momento certo, no momento exato, que Deus enviaria seu Filho, que é Cristo Jesus. E aqui fica uma lição rica para nós nessa noite. O mesmo Deus que orquestrou toda a vinda do seu Filho é o nosso Deus hoje. Às vezes você pode estar passando por um momento turbulento na sua vida, onde você olha para as coisas e você pensa, não tem solução. Ou parece que o navio está sem um comandante. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus
Ele é o dono da história, Ele está com o controle das histórias nas mãos. E nada, absolutamente nada, pega Deus de surpresa. Nem mesmo uma pandemia, nem mesmo guerras, nem mesmo situações onde a esperança pode às vezes te dar a intenção de que você está perdido. Nada foge do controle de Deus. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus em que nós podemos confiar. Esse é o Deus que nós podemos depositar toda a nossa esperança. Porque na plenitude do tempo, Ele enviou o seu Filho. Mas o texto ainda nos ensina uma segunda lição, onde a esperança nasceu. Ela nasceu no tempo certo, mas a esperança nasceu também do jeito certo. Observe, volte seus olhos ao verso 4 ainda. O final do verso diz: nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui o apóstolo Paulo faz essa distinção de forma proposital, porque tem uma riqueza teológica nesses dois termos. Quando ele diz nascido de mulher, ele quer dizer que nosso Senhor Jesus, Ele teve carne e osso. Ele teve que vir com carne, com osso. Ele teve que nascer de uma mulher. Ele teve que ser gerado por uma mulher. E por que Ele deveria ser de fato de carne e osso? Só assim Ele poderia ser o nosso representante legal junto à lei. Se Jesus viesse como alguns acreditavam na época, como apenas uma representação de homem, como se fosse uma espécie de um holograma, Ele não seria representante fiel do povo, porque Ele não seria da mesma espécie. Mas Jesus teve que ser encarnado. Ele teve que ter carne e osso para nos representar. Ele teve que se humilhar ao ponto de se esvaziar e se encarnar, para que Ele fosse o nosso representante. Existe uma música que foi escrita pelo pastor Iago Martins, que diz algo muito interessante sobre isso. Eu quero ler uma porção da música que fala um pouco sobre essa encarnação de Deus. A música diz: Deus nasceu, o eterno teve início, o impassível chorou, o rico empobreceu. Deus nasceu, o verbo balbuciou, a chama alvoreceu, o onipotente engateou, a sabedoria aprendeu, o fundamento tropeçou. Criaram o Criador, Deus nasceu, o Natal nos salvou. Isso é lindo, irmãos, de percebermos que Cristo, Ele teve que se encarnar para nos representar. Ele teve que se encarnar por amor a nós. E por isso, pelo ato dele se encarnar, Ele é o nosso representante legal. E aqui há algo importante que eu preciso destacar, que o texto diz, nascido de mulher. A ideia aqui, quando o apóstolo Paulo usa esse termo nascido, ele quer também refutar algumas heresias, como se alguma das heresias era que Jesus, sendo Deus, Ele começou a ser Deus a partir do nascimento. Mas a ideia aqui é mostrar que Ele já era Deus, Ele é eternamente Deus, mas Ele teve que no espaço-tempo entrar no ventre de uma mulher, ser gerado e nascido, para que Ele pudesse ser o nosso representante legal. Mas o texto ainda diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a ideia de nascido sob a lei é que para que cumprisse totalmente a lei, ele precisava ser muito mais que homem. Ele precisava ser Deus. Porque o homem por si só não tem condição de cumprir a lei. Então, Cristo deveria ser Deus. Por isso ele paga o preço. Ele está sob a lei. E ele cumpre toda a lei para pagar o preço que era nosso, que era devido a nós. Ele se encarna para ser nosso representante legal, e Ele é Deus, as duas naturezas em uma só pessoa, para mostrar que o nosso Redentor é especial, o nosso Redentor é único. E quando nós olhamos para o Natal, nós precisamos ter essa compreensão, de que Cristo veio, não apenas como às vezes a gente olha um pequeno bebê, um bebezinho que está na manjedoura. Não, é o próprio Deus, que veio pagar aquilo que era devido a nós. Ele veio morrer numa cruz para salvar-nos do inferno. Então, quando nós olhamos para o Natal, nós precisamos entender que a nossa esperança nasceu.
Isso precisa nos trazer esperança, isso precisa alegrar o nosso coração, porque o Natal não é apenas um momento de festividades. A festa maior é entender que Deus, o nosso Deus, nasceu. O meu Salvador, Ele veio para me salvar. Irmãos, isso é de fato incrível, isso precisa trazer uma ressignificação do Natal para nós. Nós precisamos olhar para o Natal e entender a profundidade disso. Eu não quero dizer que no feriado você não pode estar reunido com a família, que você não pode estar junto com os amigos e ceando junto, mas eu quero dizer que nós precisamos usar esse período, esse dia, para louvar ao nome de Deus. Nós precisamos dar o tempo principal desse dia, para a pessoa principal do dia, que é Jesus. Então amanhã, no momento especial, no momento do dia, você precisa olhar e falar: louvado seja Deus, porque isso representa o meu Salvador nascendo. Ele nasceu, a gente sabe que não foi dia 25 de dezembro, mas a gente usa essa data como data comemorativa. Então use esse dia para louvar ao seu Salvador, ao nosso Salvador que nasceu. Ele se fez carne para nos representar. Ele é Deus. E essas duas naturezas juntas nos trouxe redenção. Mas não somente isso. Uma terceira lição que esse texto nos traz é que a esperança nasceu no tempo certo, do jeito certo. Mas em terceiro lugar, a esperança nasceu para o propósito certo. Volte os olhos ao verso 5. O apóstolo Paulo nos diz por qual motivo Cristo veio. E ele diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No início, o apóstolo Paulo mostra que, diante da lei, todos, seja os herdeiros, seja os escravos, estão na mesma condição. A lei, você olha para a lei e vê condenação. Mas com a vinda de Cristo, no tempo exato, Cristo vindo, Ele se encarnando, agora nós podemos olhar para a lei e enxergar redenção. Antes nós olhávamos para a lei e víamos condenação, mas agora nós olhamos para a lei e vemos redenção. Porque agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Cristo veio com o propósito de nos dar filiação com Deus. Nós agora podemos entender a profundidade disso. Você não é mais inimigo de Deus, você é filho. E como filho, observe o verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Você não é apenas filho, você tem o selo do Filho, que é o Espírito Santo. Você tem Deus morando em você. E a ideia aqui, acho lindo quando o apóstolo Paulo diz que clama: Abba, Pai. A ideia aqui, ele quer falar: você tem a oportunidade de ter intimidade com Deus. Observe, antes você era inimigo, distante de Deus, mas agora você tem intimidade, ao ponto de chamá-lo de papai. A ideia do Abba, Pai, é uma forma mais íntima de chamar o Pai. O Espírito Santo nos dá a oportunidade de nos achegarmos até Deus e termos intimidade com Ele. E aqui fica uma implicação muito importante para nós. Às vezes nós esquecemos da profundidade disso. Às vezes nós procuramos respostas em vários lugares. A gente procura conselho em vários lugares, ou até mesmo nos afundamos em crises de ansiedades, em crises de depressão. Às vezes nós olhamos para o cenário e vemos apenas confusão e nada que nos pode ajudar. Mas a Bíblia nos mostra que nós temos o lugar mais importante de estar, que é aos pés do nosso Salvador. A Bíblia diz que o Senhor Deus inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós temos a maior solução e a solução perfeita que vem de Deus para nos achegarmos, porque agora nós temos intimidade, agora nós somos filhos. Antes éramos inimigos, mas agora não, nós somos adotados. E agora nós somos filhos, e por sermos filhos, nós temos a oportunidade de nos achegar até Deus. Saiba desfrutar disso. No momento da angústia, no momento da aflição, clame ao Senhor.
entra no teu quarto, fecha tua porta, fale com Deus, busca o Senhor. Eu não sei o que você pode estar passando nesse momento, às vezes você está passando por um momento difícil da sua vida, clame ao Senhor. Você tem o próprio Deus, o seu Pai, para te ajudar, para te consolar e para te dar a resposta correta para a sua vida. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a resposta correta não é a resposta que eu quero. Às vezes eu quero algo, mas Deus fala, eu posso te dar, mas não do seu jeito, porque o jeito de Deus é muito melhor do que o nosso. Mas aprenda a clamar ao Senhor. Descanse nessa verdade, descanse nessa esperança que nasceu e nos deu essa condição de podermos nos achegar até Deus. Mas o texto ainda diz, no verso 7, quando ele, de forma magnífica, o apóstolo Paulo encerra essa porção, dizendo, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O apóstolo Paulo iniciou esse texto falando, tanto escravo quanto herdeiro estavam na mesma condição, não tinha nada para se adquirir, não tinha direito nenhum, estávamos todos condenados. Mas agora ele fala, você não é mais escravo, você não precisa viver mais como escravo, sabe por quê? Porque a esperança nasceu, e ela pagou o preço para você ser chamado de filho. E não apenas ser chamado de filho, você tem o direito de usufruir da herança de filho. E olha como ele diz, herdeiro por Deus. Aqui é algo incrível. Você tem a condição de ser herdeiro, não por mérito seu, não por mérito meu, mas porque Deus foi gracioso, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos dar a oportunidade de sermos herdeiros por Deus. E sabe qual que é essa herança? Essa herança, ela é desfrutada no momento em que nós temos a própria palavra de Deus como nosso guia, como o apóstolo Paulo diz, como o nosso aio, o nosso condutor. A própria palavra de Deus é você poder absorver o conteúdo da palavra de Deus, é a maneira de você conseguir desfrutar dessa herança que o Senhor te deu. Mas não apenas isso, você ouve a Deus por meio da palavra, mas você pode falar com o próprio Deus. A oração é um meio de desfrutarmos da herança que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Agora nós não precisamos mais de intermediadores, nós não precisamos mais de sacrifícios, nós temos o sacrifício perfeito que foi pregado numa cruz, e por meio dele nós podemos nos achegar até Deus. Você pode chegar diante da presença de Deus e chegar e falar com o próprio Deus. Mas também nós desfrutamos da herança de Deus quando nós estamos reunidos como povo de Deus. A comunhão dos santos é um meio de nós exercermos, de nós desfrutarmos dessa herança. Irmãos, uma comunidade como esta é uma oportunidade de desfrutarmos da graça de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, e a palavra de Deus usa esses exemplos, nós somos um corpo, e como corpo eu posso ajudar o meu irmão. Eu preciso entender que na minha caminhada eu não estou só. Às vezes nós podemos até nos sentir só, mas quando eu olho para a comunhão dos santos, para a igreja, eu posso ter a certeza que lá dentro tem pessoas que vão me ajudar nessa caminhada. Saiba desfrutar disso. Isso é herança do Senhor para nós. A igreja não é apenas uma comunidade que você se reúne quarta, sexta e domingo para cumprir um rito religioso. Não, a igreja é o povo de Deus reunido para que juntos cresçam, para que juntos desenvolvam, para que quando eu cair eu tenho alguém para me dar a mão e me levantar, para que nós caminhemos juntos rumo à maior herança de todas, que é o céu. A maior herança que Deus nos reservou por meio de Cristo Jesus é o céu. Lá nós desfrutaremos de toda plenitude da herança que nós temos. Porque Cristo veio ao mundo não apenas para nos livrar-nos de momentos ruins aqui,
mas Ele veio para nos garantir o céu. E lá no céu não haverá mais choro. Lá no céu não haverá mais morte. Morte e choro? Nunca mais. Porque lá no céu nós teremos a presença real, eterna de Deus. Lá nós poderemos abraçar a Deus. Porque eu imagino essa cena, e hoje de manhã falando com os jovens e adolescentes, eu disse isso. Eu imagino quão lindo deve ser essa cena, no momento que nós fomos adentrar ao céu e vemos Cristo, de braços abertos, dizendo: vinde benditos de meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Cristo pagou o preço para que nós desfrutássemos disso, do céu. Porque lá nós teremos toda a plenitude da presença de Deus. Lá não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Porque lá nós desfrutaremos de toda a herança que Deus pagou em nosso lugar. Por isso, a esperança nasceu. A esperança nasceu no tempo certo. A esperança nasceu do jeito certo. E a esperança nasceu com um propósito certo. Nós precisamos olhar para o Natal e desfrutarmos disso. Nós precisamos olhar para o Natal e comemorarmos isso. O meu Salvador nasceu. A minha esperança veio. E mediante ela eu posso desfrutar deste momento glorioso. Eu posso ansiar este momento glorioso de no dia que eu partir, eu estarei com Ele eternamente, desfrutando de todas as bênçãos que Ele reserva a mim. Mas eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. Quero concluir fazendo a seguinte pergunta: você tem desfrutado dessa herança? Você tem desfrutado da herança que Cristo Jesus nos deu por meio da sua vinda? Você tem desfrutado de um relacionamento com Deus por meio da palavra dEle ou por meio da oração? Você tem desfrutado dessa oportunidade de, sem nenhum empecilho, nós reunimos como povo de Deus? Se você não tem desfrutado disso, eu sinto te dizer, mas você está perdendo a melhor parte da vida de um crente, que é desfrutar da graça dele de forma plena. E a minha fala para você nessa noite é: aprenda a desfrutar da herança do Senhor. Não negligencie uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com os santos. Desfrute disso. Isso te ajudará em todas as tomadas de decisões da sua vida, porque você estará debaixo da vontade soberana de Deus. Desfrute desta vontade. Mas eu quero fazer também uma outra pergunta. Você, quando olha para um texto desse, quando você olha para uma exposição dessa, você percebe que você se encaixa a um filho ou a um escravo? Você pode olhar para dentro de você e perceber algo. Eu sou filho. Eu tenho essa certeza, eu sou filho, e louvado seja Deus por isso. E minha oração é que você continue desfrutando dessa filiação que por meio de Cristo nós temos. Mas às vezes você pode ter vindo aqui essa noite e falar: eu não entendo que eu sou filho. Eu ainda sou escravo. Eu ainda não tenho essa certeza, essa convicção de que Cristo Jesus é a minha esperança que nasceu. Eu quero te dizer nessa noite que é o momento que você pode entregar a sua vida a Cristo. É o momento que você pode entregar a sua vida ao Salvador. A única esperança que tem é por meio de Cristo. Não há nada que você pode fazer nessa vida que te garanta a salvação. É apenas Cristo Jesus. Cristo que nasceu, viveu e morreu por amor a nós. Se você não tem essa certeza nessa noite, este é o momento de você entregar a sua vida a Ele. E a minha oração é que Deus vá ao encontro do seu coração e te convença do pecado e do juízo, para que você desfrute dessa maravilhosa esperança que é Cristo Jesus. E eu quero convidar você nesse momento que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos e faça essa reflexão de sua vida. Se de fato você tem vivido como herdeiro, como filho, peça que Deus te ajude a cada dia mais viver assim. Que peça que ao Senhor
Peça ao Senhor que você desfrute mais e mais dessa grata e soberana bênção que é ser chamado de filho. Mas, se você olha para dentro de ti e percebe que você ainda é escravo, peça ao Senhor que Ele venha ao encontro do seu coração. Peça que Cristo Jesus venha ao encontro do seu coração, te traga salvação. Faça isso neste momento. Eu convido o pastor Genival, que vem aqui à frente, e faça essa oração para nós. Santo Deus, bendito, soberano e amoroso Pai, em Tua presença nós nos rendemos nesse instante, com os nossos corações rendidos e agradecidos a Ti, pelo privilégio, Senhor, de desfrutarmos desta posição de filhos e filhas do Senhor, através da obra graciosa, redentora, perfeita e eficaz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que como foi, ó Deus, exposto pelo Teu servo nesta noite, Ele veio a este mundo, assumiu a forma comum de um ser humano, mas Ele mesmo, sem pecado, sem ceder às tentações, Ele venceu todo o mal, Ele venceu toda a obra do inimigo, para nos conquistar, ó Deus, a vitória, para nos conquistar a justiça de Deus para nós. E nós Te louvamos, ó Deus Pai, nós Te louvamos, ó Deus Filho, nós Te louvamos, ó Deus Espírito, que tem trabalhado unanimemente na nossa redenção e tem nos assegurado desta convicção, dessa certeza de que o Senhor é o Deus presente em nossas vidas, que confirma dia após dia a Tua bênção, a Tua redenção, ó Pai, em nossos corações. Ó Deus, nós agradecemos a Ti pela vida do Teu servo, o seminarista Lucas, pedimos que o Senhor continue dando ao Teu Filho, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor, para continuar honrando o Teu nome, ó Deus, com a exposição da Tua palavra, e a palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor, que ela encontre refúgio, abrigo em nossos corações, e provoque, ó Deus, as devidas mudanças que é necessárias, para nós termos, ó Deus, esta plena certeza, plena convicção, de que o Senhor é presente em nossas vidas, e que nós podemos desfrutar desta comunhão com o Senhor, através de nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Deus, é isso que nós oramos, pedindo, confiados e agradecidos na justiça e nos méritos de Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe.